Então, quando eu ouvi o inglês pela primeira vez, eu não entendi nada, mas eu realmente não sabia nada. Mas me apaixonei com a língua. E aí você já sabe um pouco da minha história. Fui pro curso e lá a dificuldade que eu tive desde o início foi grande, mas eu superei pela necessidade de aprender inglês e provar a meu pai que em 1 ano eu poderia falar inglês para ele dar continuidade ao curso. E o resto você já sabe, minha dificuldade de pagar o curso e ter que parar e ser contemplado com bolsa de material e bolsa de estudos, e ter um anjo como o Júlio que me ajudou e me ofereceu a pós-graduação, enfim, então você já sabe tudo isso. Mas eu preciso que você, de fato, dê um voto de confiança para você realmente ter o direcionamento, né. Às vezes tem muito professor bom na internet, eu vejo, eu acompanho muita gente. Mas tem muita gente realmente que é bom de marketing, é bom de anúncio, é bom de propaganda. Mas você já viu, de fato, este professor falar inglês 100% na aula? Porque é fácil você falar uma frase em inglês e pronto. Para quem não tem conhecimento, você fala uma frase em inglês, você vai falar: "Meu Deus, esse cara fala inglês de uma forma", que você não sabe. É a mesma coisa pegar uma pessoa falar, ó, 2, 3 frases aqui em japonês, eu vou ficar assim, ó: "Rapaz, o cara fala japonês". Você fica impressionado, mas o que que é interessante? É que você tenha realmente a visão de que o professor precisa estar falando inglês. Ele precisa te dar o direcionamento de como interagir com ele para as perguntas importantes, "não entendi", pode repetir, como é que escreve isso, como é que fala isso. Você precisa desse direcionamento para ter essa interação, mas o professor precisa estar falando inglês. Por quê? Porque você vai estar ouvindo, e a audição é o primeiro sentido que a gente desenvolve ainda na barriga da mãe. E você começa a ficar acostumado. É como se você estivesse morando fora e você não tivesse nenhum brasileiro ao seu redor. Esse listening, essa parte auditiva, vai estar 24 horas na sua vida. Você querendo ou não. Você liga a televisão, é em inglês, vai no restaurante, é em inglês, e o cara tá lá, enjoy your day, have a good day, good morning, sir, how can I help you, good morning, ma'am, é todo dia, have a good day, okay, excuse me, sorry. Quantas pessoas que tiveram a oportunidade de viajar para fora, que às vezes chega aqui, se esbarra com o outro na rua e fala, oh, sorry, às vezes involuntariamente, é assim que funciona. Então você tem que estar exposto, o professor ele tem que estar ali disposto a falar inglês, é claro que ele vai falar em uma linguagem tangível, a depender do nível do aluno. Eu tinha uma aluna que chegou para mim e falou assim: "Ah, Fábio, mas eu entendo tudo que você fala, porque você fala devagar". Ela falou isso. Eu falei: "Eu falo um pace para você. O aluno avançado, eu já falo com a maior naturalidade possível, porque ele consegue interagir de formas diferentes". Mas qual seria a importância de um professor se o aluno não entendesse o que o professor precisa, né, o que o aluno não entendesse o que o professor fala? Não teria importância. Então é preciso que o professor saiba situar a língua. É a mesma coisa você chegar para uma criança e falar assim: "Olha, é o seguinte, você está tendo um comportamento que não é legal. Esse comportamento não é inerente à família". Ele vai olhar para a cara, sua cara e vai falar assim: "Inerente?". Ele não sabe o que é isso. É você situar a língua. Não precisa nem para uma criança. Aí você fala com uma pessoa que não tem oportunidade de estudo e usar uma linguagem mais rebuscada, a pessoa não vai entender. Então você precisa situar. Eu sei que meus alunos, desde o início, eles são expostos ao idioma. Eu dou direcionamento e ele vai interagindo. Todos eles se esforçam em falar inglês desde o primeiro dia de aula. Porque você precisa mandar essa mensagem para o seu cérebro. Aqui eu preciso falar inglês. É como se você estivesse fora. Se você tivesse amanhecido, né, em um lugar que ninguém falasse inglês, ou desculpe, ninguém falasse português, não entendesse português. O que que você faria? Você tentaria ou você desistiria? Você tinha que fazer entendido. E assim ia o processo. Até que aos poucos você entendendo, ia se comunicando, ia. É assim que funciona. A partir do momento que você se predispõe a estudar inglês desta forma, o seu inglês não vai ser o mesmo. Tem aluno que desenvolve muito rapidamente essa parte auditiva e ele consegue entender quase que 100%. Mesmo às vezes eu falando relativamente rápido. E às vezes eu falo rápido para o meu aluno iniciante. "É sério, Fábio, você vai fazer isso?". É porque ele já tem recurso para me pedir para falar devagar. Eu ensino isso, então às vezes eu vou, na verdade, só
vamos dizer assim, provocando o aluno, né? Então, falando, ó, vou falar assim, ó, you know what? I woke up today in the wrong side of the bed. I'm not in a good mood, so I need just to slow down here, but please don't ask me a lot of questions. Tô dando exemplo aqui. E ele olha pra mim e ele, naquele momento, ele para e ele interage. Sorry, Fábio, but can you speak slowly, please? Come again, please? Ele vai me pedindo para eu repetir, para eu falar vagarosamente. Então, eu ensino isso para os alunos. E toda vez que eu começo, a maioria das vezes, quando eu vou fazer uma citação desse tipo, falar alguma coisa de maneira mais fluida, eles interagem. Então, é importante você saber o que o professor está passando. Eu sei que está passando e da forma que está passando. Eu sei que, de repente, você está me ouvindo aqui, você já fez outros cursos, já fez cursos com outros professores. Você conseguiu avaliar realmente se o professor, a aula dele é conduzida 100% em inglês? Será que o professor não está te induzindo a traduzir o tempo todo? Porque você já tem essa tendência quando você está começando. E aí depois, para tirar esse vício, se torna mais difícil? Por que será que você não aprendeu a falar inglês até hoje? Depois de ter feito vários outros cursos de inglês online ou até presencial, por que será? Muitas vezes a gente acha que o problema está na gente, mas às vezes não está em você. Às vezes você não teve a orientação realmente certa. Talvez você não tenha sido treinado desde o início a aprender inglês, pensando em inglês, com inglês. É isso que você precisa. Então você precisa desse direcionamento. Se você não tiver este direcionamento, a tendência é você virar vamos dizer assim, mais um aluno frustrado que vai achar que o inglês não é para você. O inglês, você não nasceu para isso. Ninguém nasce com nada, ninguém nasce com habilidade para nada. Eu nasci aqui no Brasil, em Salvador, Bahia, e eu não sabia nem falar o português, aprendi a falar. Você sabe, eu já falei, eu sou engenheiro, eu não nasci engenheiro. Eu estudei para ser engenheiro, aprendi técnicas na faculdade para ser engenheiro. Sou engenheiro civil, estudei na URBA e aprendi. Então, o inglês é a mesma coisa, ninguém nasce com as habilidades, você desenvolve as habilidades. Agora, se você desenvolver essas habilidades, para desenvolver essas habilidades, se você tiver a orientação correta, esse processo pode ser mais acelerado. É isso que você precisa entender.